A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Nós estamos hoje aqui nessa quinta-feira de adoração, né? Tempo da Quaresma. Quando você vê roxinho aqui em cima é porque esses vídeos ainda é gravado no tempo da Quaresma. Com certeza, vídeos gravados no tempo da Quaresma vai ser posto só quando passar a Semana Santa e ainda vai estar roxinho, tá? Porque é o momento atual em que eu estou gravando. Esses vídeos só vão depois para o canal, para os nossos canais. Demora um pouco, né? São muitos vídeos que ainda está na frente para poder ir. Mas hoje eu quero trazer aqui, meus irmãos, uma refutação maravilhosa. Antes, quero pedir para você, lá embaixo, ó, tá o nosso Pix, né? A chave Pix. Esse Pix está no nome da minha esposa, Maria Juliana, não é? E você querendo nos ajudar, aqui nós não dependemos de ajuda financeira de ninguém, de patrocinador, ou nós vendemos livros ou e-books para nos ajudar na evangelização. Não. Nós dependemos unicamente de vocês que queiram nos ajudar. Lá embaixo está o Pix, você está vendo lá, tabira634@gmail.com. Querendo nos ajudar, nos ajude. Deus lhe retribua em bênçãos e graças. Amém. Meus irmãos, muitos protestantes estão usando, você está vendo aqui em cima, aqui em cima, ó, é o Salmo 68. Nas outras Bíblias normais, sim, digamos normal, esse é o Salmo 69. Os protestantes, né, já há muito tempo eu trouxe, mas vou trazer outra vez, porque eu dublei o Padre Luiz Toro esses dias, né, trazendo um debate com um protestante, onde ele usou esse salmo, especificamente no versículo 9, que nós vamos chegar lá, 9, verso 8 e 9, para dizer que a Virgem Maria teve outros filhos. E eu vou mostrar, na realidade, a quem está se referindo este salmo. Esse salmo se refere mesmo. O protestante disse assim, disse ao Padre Luiz Toro, se você diz nos seus vídeos que se alguém me der um versículo mostrando que Maria teve outros filhos ao pé da letra, você se torna protestante na mesma hora. O Padre Luiz Toro disse sim, estou aqui para cumprir minha palavra. O pastor disse sim, eu tenho o versículo, eu tenho o capítulo e o versículo. O Padre Luiz Toro disse, agora sim, agora a partir de hoje vou me tornar protestante. E aí ele veio e dá um versículo distorcendo, mentindo, usando o capítulo 7 de João, quando os primos de Jesus, o profeta não é bem-vindo em sua pátria, mandou ele se apresentar, mandou ele pregar para a humanidade. Pregar, e foi o que Jesus fez. Não é? E aí eles usam aquilo ali, né, do capítulo 7 de João, para dizer que os irmãos de Jesus o mataram. Para dizer que era filho de Maria nesse texto. Se esses irmãos de Jesus aqui, nós vamos ver nesse salmo aqui, em alguns versículos, que eles o mataram. Vamos ver. Né? Para começar, está aqui. Ó, vamos aqui, essa nova modalidade, né? Porque quando eu dizia, bota aí, diretor, meu amigo, para eu editar, só sabe o sofrimento que eu passo, né? E aí você tem que ter 2 aplicativos para fazer daquele jeito, tem que passar por mais outro aplicativo, é dor de cabeça. Então dessa forma aqui é melhor para mim editar, certo? Vamos ao verso 5 de amarelo aqui embaixo, vamos lá, o que está escrito? Está escrito assim: mais numerosos que os cabelos de minha cabeça são os que me detestam sem razão, ponto. Então, se nós vamos começar a analisar aqui esse versículo, os versículos de 1 a 4 são oração, tá? Que é tanto gritar, enrouquecer, não sei o que você está vendo aqui. Então, é oração. E aqui esse salmo foi atribuído a Jesus Cristo, ao próprio Jesus Cristo, né? Então, aqui já está dizendo que esses irmãos de Jesus são mais numerosos que os fios de cabelo da cabeça. É a Bíblia que está dizendo aqui, ó, outra vez. Mais numerosos que os cabelos de minha cabeça
são os que me detestam. Então já está mostrando aqui, já está refutando o versículo 9. Isso aqui já era o bastante para refutar o versículo 9. Não é? E o versículo 9 vai dizer o quê? Vamos pegar o versículo 9, só para... Versículo 9, aqui ó. Tornei-me um estranho para meus irmãos, um desconhecido para os filhos de minha mãe. O pastor mostrou isso aqui e disse, agora cumpra, se converta, se perverta ao protestantismo, deturpando, mentindo, que é o que ele sabe fazer, segundo Pedro 3,16. Então eles usam esse versículo aqui para dizer que a Virgem Maria teve outros filhos ao pé da letra. Ó. Tornei-me um estranho para meus irmãos. Se Jesus nunca teve irmão carnal, irmão biológico. Um desconhecido para os filhos de minha mãe. Vamos, olha, meus irmãos, vamos à parte. Meus irmãos aqui. Tornei-me um estranho para meus irmãos. Voltamos ao 5. Aí. São quantos irmãos de Jesus que a Bíblia cita? Espera aí. A Bíblia cita no capítulo 6, versículo 3 de Marcos, cita 4 ali. 4 irmãos de Jesus é citado ali. Tiago menor, Judas Tadeu, José, que era o irmão mais velho de Judas Tadeu, mas Tiago menor, e Simão, que era o cananeu, mas que a tradição diz que ainda tinha parentesco com São José. Por isso, era tudo mais ou menos quase a mesma idade, e naquele tempo as famílias eram criadas tudo juntas. Tudo tinha muita harmonia. Não é hoje que primo não conhece primo. As famílias de hoje é completamente cada cá por si, né? E é tudo separado, ninguém conhece ninguém. Veja só. Então ali cita 4, não é? Cita 4 na Bíblia. Só que aqui esses irmãos de Jesus está dizendo que são mais numerosos que os fios de cabelo da cabeça. Cara, tu consegue contar quantos mais ou menos nós temos de fio de cabelo na cabeça? Eu tenho ainda, tá? É curtinho, mas tenho, tá? Ó, curtinho aí, mas tenho. Né? E ainda mais que Jesus, segundo o sudário, era cabeludo. Você imagina o tanto de irmãos que Jesus tinha. Então não era filho da Virgem Maria, que não tem condições. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, diz que era mais de 500 irmãos de Jesus. Ali diz, mais de 500 irmãos. Não tem condições, humanamente falando, não é? De uma mulher dar à luz a 500 filhos. Só um herege mesmo que quer defamar por, vamos dizer assim, por ignorância, chega a afirmar uma bobagem dessa. Não tem condições de uma humana, de uma mulher, dar à luz a 500 filhos. Lá em 1 Coríntios 15, 6 diz que era 500. Aqui está dizendo que esses irmãos de Jesus são mais numerosos, outra vez, mais numerosos que os cabelos de minha cabeça são os que me detestam sem razão. Continua. São mais fortes do que meus ossos. Os meus injustos inimigos. Veja, esses irmãos de Jesus, filho de minha mãe, que ele está falando lá, eles são inimigos de Jesus. Se eles fossem inimigos de Jesus, como está relatado em Mateus 10, ele não tinha escolhido 3 dos 4 para ser os seus apóstolos. Quem, irmão Fábio? Simão o cananeu, Tiago menor e Judas Tadeu. 3 dos 4 citados em 6, 3 de Marcos. 3 daqueles Jesus escolheu para ser seus apóstolos. Como que eles são seus inimigos? Me responda, protestantes. Se 3 deles são apóstolos de Jesus. Não é? 3 deles. Simão o cananeu, era de Caná da Galileia. Diz um contexto tradicional que ele se converteu, estava naquela festa de casamento de João, capítulo 2, se converteu ao ver o milagre de Jesus transformar água em vinho, e aí ele começa a seguir Jesus dali. Ele também é escolhido apóstolo por Jesus. Ele é natural de Caná. No entanto, ele não é parentesco nenhum com Jesus, porque Jesus era de onde? De Nazaré. Então ele teria que ser Jesus, Simão o Nazareno, ou Jesus também era conhecido como o Galileu, ou então Simão o Galileu. Não era. Não tinha parentesco nenhum com Jesus.
Então, logo nós estamos vendo aqui, meus irmãos, que esses irmãos de Jesus, do versículo 9, eles são mais numerosos que os fios da cabeça do próprio Jesus, e eles são seus inimigos. Eles são seus inimigos. Aqui, ó. São mais fortes que meus ossos. Os meus injustos inimigos. Porventura posso restituir o que não roubei? Olha só. Exatamente o que a gente está vendo aqui. Olha o versículo 8 aqui, ó. Pois foi por vós que eu sofri afrontas. Cobriu-se meu rosto de confusão. Por quê? Porque esse salmo está dizendo que Jesus veio para os seus e os seus não o aceitaram. E nós vamos pegar aqui na própria Bíblia Sagrada, para a gente não deixar brecha para o inimigo nesse estudo apologético, couro pelo sovaco, não é? Para nós entendermos muito bem. Por isso que Jesus disse muitas coisas, não é? Em Mateus. E por eles recusarem Jesus, em Mateus 21, 43, Jesus fez esta promessa para eles. Esses irmãos de Jesus, quem são? Os judeus, que o condenaram à morte. Não é? Vamos lá, vamos ler o versículo 10. Verso 8 embaixo. Tornei-me um estranho para meus irmãos. Qual é a quantidade desses irmãos? Nós vimos no versículo 5. Mais numerosos que os cabelos de minha cabeça. Eles são quem? Meus inimigos. Então aqui, ó. Tornei-me um estranho para meus irmãos. Um estranho para eles. Eles não aceitaram, não reconheceram como o seu Messias. Não reconheceram como Deus. Não é? Veja, um desconhecido para os filhos de minha mãe. Quem é essa mãe aqui? E eu vou provar com a Bíblia quem é essa mãe. Essa mãe aqui que Jesus está falando é Jerusalém. Jesus olha sobre Jerusalém e diz: ah, Jerusalém, se soubesse como uma galinha, o que eu poderia fazer por vós, como a galinha põe os pintinhos debaixo de sua asa para aquecer. Não o quiseram, o rejeitaram, o condenaram. Foram quem? Está fazendo referência aqui aos judeus. E quem é essa mãe aqui? Essa mãe tanto é Sião como é Jerusalém, Israel. Veja só. Aí Jesus, por eles não aceitarem, não querer Jesus, não é? Jesus disse isso aqui em Mateus 21, 43. Por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos deles. Você quer saber como isso aconteceu? Está lá em Romanos capítulo 11, versículo 17. O reino foi tirado de Israel e foi dado a Roma. Foi dado a Roma. Por quê? Porque eles fizeram isso aqui com Jesus. Está falando de quê? Quem são seus irmãos? Os judeus. Quem são sua mãe? Jerusalém. Lembra que Jesus entra no domingo de Rama em Jerusalém, montado no jumentinho? Pouco tempo depois vai ser preso? Ah, pois é. Então, vamos voltar para o Salmo. Vamos continuar. Então aqui nós podemos pegar também o seguinte. Vamos provar logo aqui o versículo 9. Vamos provar logo o versículo 9. O versículo 9 nós vamos provar em Gálatas 4. Veja só, 4, de 21 a 27. Preste atenção. Que essa mãe está falando que é Jerusalém. Gálatas, capítulo 4, versículo 21 a 27. E assim está escrito. Dizei-me vós que quereis estar sujeito a uma lei. Não ouvis a lei. A Escritura diz que Abraão teve 2 filhos. Um da escrava, o outro da livre. O da escrava é filho da natureza, ou seja, da carne. E o da livre, da promessa. Nestes fatos,
há uma alegoria visto que aquelas mulheres representam as duas alianças. Uma do Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão, essa é H. E a do Monte Sinai, que fica na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, com os seus, que é escrava com os seus filhos. Agora, segura essa. Agora. Pacatá! Aí está. Quem é que está falando o versículo 9? Outra vez, vamos ler agora o versículo 9. Vamos ler de novo o versículo 9. Tornei-me um estranho para meus irmãos. Jesus era judeu, sim ou não? Sim. Jesus foi levado aos 8 dias de nascido, Lucas 2:21, para ser circuncidado, sim ou não? Sim. Para oferecer um par de rolas ou 2 pombinhos, conforme a lei do Senhor, sim ou não? Sim. Jesus era judeu. Antes da morte, antes da cruz do Calvário, ele era judeu. Depois da ressurreição, não era mais judeu. Porque morreu o judaísmo nele. A lei e os profetas. Quando isso tudo está consumado, já era. Então, Romanos 7, versículo 2 a 4, diz que morrendo o esposo, ficou livre a esposa. Ficou viúva. O judaísmo. E agora, então, nós vemos perfeitamente que a Sagrada Escritura está nos mostrando, dando para mim e para você essa interpretação. Então agora o cristianismo, dá asa ao cristianismo, a nova e eterna aliança, que tem um novo dia, o domingo. Todos, depois da ressurreição de Jesus, todos os encontros foram no domingo. Vamos lá. Tornei-me um estranho para meus irmãos. Quem são os irmãos? Os judeus. Um desconhecido para os filhos de minha mãe. Um desconhecido para os filhos de minha mãe. Quem é minha mãe? Jerusalém. E os filhos dela. Exatamente como está em Gálatas, capítulo 4, versículo 25. Vamos ler outra vez, para refrescar sua memória. Outra vez. As duas alianças, versículo, agora sim, corresponde, a segunda aliança corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. Com seus filhos. Então a Jerusalém atual é mãe. Mãe dos judeus. Corresponde a Jerusalém atual. Essa de agora, atual, com os judeus. Foi essa que condenou Jesus. Foi essa que se revoltou contra Jesus. Foi essa que não quis Jesus. Foi essa que rejeitou. Foi essa que, então, não está fazendo, esse versículo não faz menção nenhuma a Virgem Maria, muito menos a filhos que a Virgem Maria, supostamente criado pelos protestantes, viesse a ter. Não teve nenhum. Virgem, antes, depois, antes, durante e depois, eternamente. Mas não para por aí não. Vamos, esses irmãos de Jesus aqui, que no versículo 5 a gente viu, são mais numerosos que os fios de cabelo da cabeça do próprio Jesus, não é? Eles vai continuar o salmo dizendo o que eles vão fazer com Jesus. Vamos ver o que é que ele vai fazer com Jesus. Vamos pular mais para frente. Vamos lá. Vamos para o 12. Não, o 10 ainda, o 10. É que o zelo de vossa casa me consumiu, e os insultos dos que vos ultraja caíram sobre mim. Então o versículo 10, vamos voltar aqui para o Salmo, deixa eu só pegar aqui, que eu coloquei referência aqui, só para ajudar vocês na catequese. Muito bem. Então veja só, o zelo de vossa casa me consome. Foi exatamente quando Jesus fez aquele chicote, não é? E expulsou os que estavam vendendo, trocando, negociando no templo. Aí, ó. Refere-se a Jesus, sim ou não? Sim. Jesus à parte, os judeus à parte. Tanta discussão, né? Nós vemos no capítulo 23 de Mateus, discussão de Jesus com os judeus. Também no capítulo 6 de João, discussão de Jesus com os judeus. Eram os irmãos de Jesus que não aceitaram, que não o quiseram.
que o rejeitaram e o condenaram à morte. Vamos para o 12. Olha só o versículo 12 aqui, ó. Por trocar minhas roupas por um saco, tornei-me zombaria deles. Zombavam, desçam da cruz, se és o Filho de Deus. Se nós pegarmos João 19, 23, está lá onde eles tiraram as vestes de Jesus. Né? Repartiram um quarto parte, tiraram a sorte, zombando de Jesus. Vamos daqui fazer uma disputa, vamos decidir aqui para quem a túnica, que era o tecido de alto a baixo, não rasgaram, mas tiraram a sorte sobre a túnica de Jesus. Você pega João 19, vai ter do versículo 23, aí você vai ver. Então, esses irmãos de Jesus já estão fazendo tudo isso. Mas quem fez isso não foi soldado? Sim, mas envolve tudo, porque tudo é ser humano. Todos aqueles que o perseguiram, que o maltrataram, que fizeram isso. Versículo 13. Falam de mim os que se assentam às portas da cidade, escarnecem os que bebem vinho. Aí eles vão dar vinho misturado com fel para Jesus. Veja só, nós estamos vendo aqui, está claro, meus irmãos, está claríssimo demais aqui. O que nós estamos hoje aqui tirando tudo que há no sovaco, para não deixar nada, de uma vez por todas, a adulteração e deturpação mentirosa protestante desse salmo que eles fazem para mentir e perseguir a Virgem Maria como dragão, capítulo 12, versículo 14 e 15 de Apocalipse, perseguindo a mulher. Nós vamos pegar agora do versículo 19 a 22. Aproximai-vos de minha alma, livrai-me de meus inimigos. Verso 10. Bem vedes minha vergonha, confusão e ignominia. Ante vossos olhos estão os que me perseguem. Aí estão, os irmãos de Jesus, mais numerosos que o cabelo de sua cabeça. Que os cabelos de sua cabeça. Os filhos de Jerusalém, os judeus, os seus inimigos, agora entregaram aos romanos e junto com os romanos o condenaram e levaram à morte. Sem dever nada a ninguém, sem culpa nenhuma. Mas esses versículos que nós estamos vendo aqui, 20 e 21, está fazendo referência no Monte das Oliveiras, quando Jesus suou sangue. Olha só. Seus ultrajes abateram meu coração e desfaleci. Esperei em vão que tivesse compaixão de mim, que me consolasse, e não encontrei. Jesus disse, Pai, se ele, está lá em Lucas, né? 22, 42 a 44, Pai, se possível, afaste de mim este cálice, mas que eu não fique sem beber dele. E aí diz que os anjos o confortaram, né? Os anjos vieram e foram confortados. E diz até que o cálice do conforto foi trazido, né? A tradição diz que um cálice do céu foi trazido com o conforto para Jesus naquele momento. Para ele se erguer. Mas quando diz aqui que ele não teve sua oração ouvida, se possível afaste de mim este cálice, Jesus não poderia ficar. Qual era o cálice? A morte de cruz. A zombaria, o sofrimento. Quando diz lá em cima também os banquetes de vinho, da porta da cidade, está falando do rei, quando Jesus foi levado a Herodes. Herodes só levava em tempo da festa, os banquetes, o vinho, o banquete, as portas da cidade. Por que porta da cidade? Porque ele era o rei de Israel, Herodes, né? Muito bem. E aí nós vamos pegar agora, para nós encerrar, o que é que esses irmãos de Jesus, filho de minha mãe, não é? Fizeram. Pergunto. Tiago Menor, Judas Tadeu, Simão o Cananeu, fizeram isso aqui que nós estamos vendo com Jesus? Não. Não. Quem fez isso com Jesus que nós estamos vendo? Os judeus. Sobre a responsabilidade de Caifás e de seus aliados. Vejam só. Seus ultrajes abateram meu coração.
desfaleci. Esperei em vão que me tivesse compaixão de mim. Me consolaste, ou seja, quem tivesse compaixão de mim, quem me consolasse, e não encontrei, que era na realidade tirar todo aquele sofrimento. Ele tinha que passar por isso. Versículo 22 para nós encerrarmos. Aqui está. Versículo 22. Puseram esses irmãos de Jesus, que aqui está englobando também os soldados romanos, que estavam fazendo a mandado de Pilatos. Pilatos, com medo dos judeus, denunciá-lo, fizeram isso, foi forçado a fazer isso. Ei de soltar o vosso rei. Eles gritavam, crucificam. Não temos outro rei senão César, crucificam. Puseram fel no meu alimento. Na minha sede deram-me vinagre para beber. Mateus 27, 34. Por que os evangelhos não traz falando ao pé da letra, como isso fala? Por exemplo, aqui fala fel e vinagre. Mas se nós pegarmos em Mateus 27, 34, 27, 34, Mateus está dizendo vinho e fel. Vamos pegar aqui, só para conferir se é Mateus 27, 34. Beber vinho misturado com fel. Só que outro evangelho fala vinagre. Lá no capítulo 19 de Mateus, versículo 26 e 27 mais ou menos, diz, depois que Jesus tomou do vinagre, diz, tudo está consumado, que não é a cabeça rende o espírito. Tendo tomado do vinagre. Aqui fala vinho, então eram os três misturados. Vinho, dentro do vinho tinha o quê? Fel e vinagre para dar para ele. Porque o vinho, ele zombava porque o vinho era da realeza. Né? Na época de Jesus, quem tinha o vinho era o quê? Eram as pessoas. Então, como eles zombavam que Jesus era rei, o rei tinha que tomar vinho. Então colocaram dentro do vinho vinagre misturado com fel. Não é que tenha nenhuma contrariedade com isso aqui, não. Então, os irmãos de Jesus, que são numerosos quanto os fios de cabelo de sua cabeça, filho de sua mãe, que a gente viu no versículo 9, os filhos de Jerusalém, e que nós vimos em Gálatas, capítulo 4, versículo 25, 24 e 25, são os filhos de Jerusalém, junto com Jerusalém, fizeram tudo isso que a gente viu aqui no Salmo. Tá, esse Salmo está em concordância com os evangelhos, sim ou não? Fala de Jesus, sim ou não? Sim. Então eles vêm e pegam o versículo 8 e o versículo 9 para mentir, para dizer que a Virgem Maria teve outros filhos. Não está fazendo referência à Virgem Maria aqui. Não está. Veja o quanto protestante é carnalista, meus irmãos. Veja o quanto eles são maldosos. A missão protestante não é outra, é perseguir a Virgem Maria, é perseguir os sacramentos, o Papa. Veja que eles perseguem até Pedro, que está na Bíblia. Nós mostramos com as clarezas a liderança de Pedro na Bíblia. Nós mostramos, encaminha minhas ovelhas, a liderança de Pedro, e eles negam isso. São cegos, cegos que guiam outros cegos para o abismo. Meus irmãos, se inscreva nesse canal, mais uma vez lembrando lá embaixo, o Pix para você nos ajudar. Nos ajuda aí que nós estamos precisando mesmo, viu? Então, tem vídeos que vai estar, eu nem vou fazer esse pedido de vocês, mas vai estar lá embaixo o Pix para que vocês possam, não é,
que tem condições e que pode nos ajudar. Que a Virgem Maria toque seu coração para nos ajudar. Vejam só, aqui eu mostrei com evidência clara e com Bíblia a mentira protestante que deturpa o Salmo 68 ou 69. Certo? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.